Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, felicitar os conferencistas. Tentaria fazer aqui um breve apanhado do que foi dito, mas mais do que efetuar afirmações ou fazer afirmações, gostaria de colocar questões que foram surgindo e que possam ter surgido no fim das intervenções. Antes de mais, há a questão de fundo. E parece-me que aqui a questão de fundo que subjaz a esta primeira sessão é a seguinte: qual é a importância ou o contributo da neurociência para o debate que opõe determinismo e libertarismo? Portanto, parece ser esse o cerne da sessão. E isto pode desdobrar-se em várias outras questões. O que pode a neurociência dizer-nos acerca da existência ou não de liberdade? São as suas conclusões, por assim dizer, vinculativas? Ou seja, são as razões decisivas no debate? Se a neurociência concluir pela ausência de liberdade, então temos todas as razões para acreditar que não existe liberdade? Ou estará a neurociência a tentar entrar num domínio que lhe escapa? E isto podemos perguntar logo no seguimento, qual é que é o lugar da filosofia neste debate? Por outro lado, um outro género de questões podem ser colocadas, por exemplo, em que liberdade estará a neurociência a pensar? Uma noção biológica de liberdade? Há ou não diferença desta face a uma noção psicológica de liberdade, ou uma noção fenomenológica de liberdade? E mesmo essa liberdade que estará pressuposta na neurociência é compatível com uma noção metafísica ou modal de liberdade? Será uma outra hipótese que poderemos ponderar. Isto porque, primeiro, sempre se pode defender, como alguns filósofos ainda o fazem, que o mental não é redutível ao neuronal. Portanto, demonstrar a inexistência de liberdade ao nível biológico não seria demonstrar a inexistência de liberdade propriamente dita. Por outro lado, sempre se pode dizer também que, mesmo aceitando uma tal redução do mental ao neuronal, a própria noção de liberdade não é, por sua vez, redutível a uma perspectiva subjetivista da mesma. Por exemplo, podemos dizer que haverá liberdade se não existir impossibilidade nem necessidade no próprio mundo. Isto é, se o mundo for feito de possibilidades e contingências, independentemente das condições psicológicas dos agentes. Nós podemos continuar e perguntar, e se se demonstrar que não possuímos liberdade de escolha, por um e só um rumo de acontecimentos se encontrar neurologicamente determinado, estar-se-á a demonstrar também que não somos a origem da nossa atividade? Reformulando a pergunta, podemos não ter escolha e ainda assim ter a capacidade para iniciar a nossa própria atividade? A neurociência pode responder a esta questão? Claro que se possuirmos mesmo uma tal capacidade motriz, coloca-se o problema de saber como é a existência da mesma compatível com a existência de leis causais biológicas, mais especificamente de leis causais neurológicas. E aqui, mais uma vez, voltamos ao debate que opõe determinismo a libertarismo. No fundo, a questão que se pode... Esta última questão pode ser colocada da seguinte maneira: pode a ciência apresentar uma proposta compatibilista? Será uma tal proposta, por sua vez, compatível com a natureza do seu objeto? Em suma, o que podemos concluir em termos de questão de fundo quanto à relação entre neurociência e o debate entre determinismo e libertarismo é este. Certamente que a neurociência que lança-nos desafios. Agora a questão é de será que nos fornece as respostas. Toda esta questão esteve subjacente às intervenções dos conferencistas e houve alguns pontos que eu gostaria de salientar. E podemos continuar com as questões para, precisamente, desenvolver quais foram estes pontos. Supondo que a neurociência tem um papel necessário e até suficiente na busca de respostas para o problema do livre-arbítrio, que relevância tem essa investigação para o direito? Como quem diz, qual é a relação existente entre liberdade e responsabilidade, entendendo que quem nos vai poder dizer alguma coisa sobre liberdade será a neurociência. Pode haver responsabilidade sem liberdade? Se os dados da neurociência apontarem para a inexistência de liberdade, que repercussões têm os mesmos para a teoria da responsabilidade? Neste sentido, ou enquadrado nesta questão, surge a questão do posicionamento da consciência na relação entre liberdade e responsabilidade, por um lado, e antes mesmo disso, na sua relação com o cérebro. Primeiro, há que, como observou a professora Fernanda Palma na sua intervenção, saber se poderemos estabelecer alguma relação entre a estrutura neurobiológica do funcionamento do cérebro, na decisão e na volição, e a experiência da consciência. Entendida a consciência como algo que possui um aspecto qualitativo ou fenomenológico que é irredutível às funções neurológicas. Precisamente o estar consciente de algo. E aqui segue-se questões que são tradicionais em filosofia,
como, por exemplo, saber se a consciência se identifica com alguma parte específica do cérebro, ou se simplesmente emerge deste, ou se é um efeito do cérebro, ou podemos dizer de uma maneira ainda mais radical que menos entre eles há uma mera correspondência funcional. Tudo o que acontece num lado acontece no outro, mas ocorre apenas em paralelo. São questões que nós temos que colocar quanto à relação entre consciência e cérebro. Depois, há que compreender a articulação entre consciência e vontade, de maneira a perceber se a consciência é, tal como a vontade, um elemento imprescindível num conceito de liberdade. Pode ser que não o seja, e que os dados trazidos por experiências como as de Libet, de decisão sem consciência simultânea àquela, não impliquem a inexistência de liberdade de decisão. Também pode ser que seja imprescindível, que, como foi sugerido na intervenção do professor Nuno Baixo, o nosso poder de decisão se funde em atos de uma consciência que constitui mundos possíveis e mundos afins, que sejamos livres na medida da nossa própria consciência constituinte dessas possibilidades. Por fim, a questão fundamental quanto a estes pontos. Perguntar se há pela relevância da consciência para a responsabilidade. Poderá a mesma ser dispensada do pensamento e discursos jurídicos sem, com isso, afetar a pretensão de justiça neles presente? Mais uma vez, referindo à intervenção do professor Fernando Palma, aqui não se trata de saber ainda se há consciência, se a consciência é determinante da liberdade da vontade, mas se nós precisamos de referir a consciência para responsabilizar de acordo com convicções de justiça. Claro que, se dispensarmos a consciência da responsabilidade, isso há de ter repercussões ao nível da relação de cada uma destas, ou de cada um destes conceitos com a noção de liberdade. Por exemplo, se a consciência for um elemento prescindível num conceito de liberdade, uma tal dispensa da consciência do plano da responsabilidade consubstancia-se na dispensa da própria liberdade. E assim poder-se-á ser responsabilizado não se sendo livre. E isto é o equivalente a dizer que não se tendo decidido conscientemente. Já se não estivermos dispostos a abdicar da liberdade como condição da responsabilidade, teremos, por sua vez, de abdicar da consciência como condição da noção de liberdade. As nossas decisões podem ser livres, não obstante serem conscientes, pelo que poderá haver responsabilidade sem consciência. Parece-me que estes foram os pontos principais que foram abordados aqui. No entanto, há um último problema, uma última questão que se calhar pode ser abordada, ou que se calhar esteve aqui implícita e que eu acho que é a derradeira quanto a este problema. E a questão é basicamente esta, a questão que porventura pode ficar por responder e que é o pano de fundo da discussão da relação entre neurociência e direito, será esta. Com que intuito o direito interroga ou interpela a neurociência, ou qualquer outra ciência da mente? Para saber se pode responsabilizar ou para saber como se pode responsabilizar? A diferença entre as duas hipóteses consubstancia-se no seguinte. Se o direito interpela a neurociência para saber se pode responsabilizar, estará a aferir se a responsabilidade, dada a existência ou não das respectivas condições, é sequer possível. Nomeadamente, estará a aferir se, sendo a liberdade uma condição essencial para que haja responsabilidade, é mesmo existe e, como tal, se é possível responsabilizar os agentes. Aqui, o critério de responsabilidade está fixado à partida e tentar-se simplesmente procurar saber se as condições de responsabilidade estão preenchidas ou não para se poder responsabilizar, sabendo quais são esses critérios. Noutra perspectiva, poder-se-á dizer o seguinte. Se o direito interpela a neurociência para saber como se pode responsabilizar, estará à espera que a neurociência indique o modus operandi da mente para, a partir daí, definir as condições de responsabilização. Nomeadamente, se a neurociência indicar, por exemplo, que não existe liberdade, o direito encarregar-se-á de encontrar outras vias de responsabilidade. Neste caso, estaríamos perante uma perspectiva mais utilitarista, uma versão na qual se estará à espera dos resultados das outras ciências para moldar, por assim dizer, os critérios de responsabilidade para que se consiga atingir esse fim que é o de responsabilizar. No primeiro caso referido, o de interpelar a neurociência para saber se pode responsabilizar, as condições de responsabilidade são encaradas verdadeiramente como funções em sentido matemático, de responsabilidade. A possibilidade de responsabilizar varia em função da verificação ou não das respectivas condições. Por exemplo, se existir liberdade, então é possível responsabilizar agentes. No segundo caso, é a própria responsabilidade que é encarada como função das suas condições. As condições de responsabilidade variam em função da possibilidade ou não de responsabilizar. Se, por exemplo, se concluir que não existe liberdade, então a liberdade não poderá constituir uma condição de responsabilidade, sendo esta possível. Cada uma destas opções apontadas está comprometida com uma posição filosófica distinta
relativa ao para quê da responsabilidade. É o problema filosófico que está aqui presente. A interrogação pelo se é típica de quem considera que se deve responsabilizar por uma questão de princípio, porque sim, valendo a responsabilidade pela própria responsabilidade. Podemos dizer que isto é uma posição de ontologista ou principalista. A interrogação pelo como é típica de quem considera que se deve responsabilizar atendendo às consequências sociais, pois que a sociedade necessita dos instrumentos penais para manter o seu próprio modus operandi. E aqui a perspectiva é consequencialista ou utilitarista, conforme se quiser dizer. Pronto, parece-me que são estas as questões fundamentais, as questões que foram abordadas e as questões que se calhar poderão estar por responder e que estão aqui em cima da mesa quanto a esta sessão.